Em 11 de abril de 1959, a agência americana Press divulgou uma mensagem de Moscou. Médicos russos transplantaram a cabeça de um filhote para o pescoço de um pastor alemão, e o animal de 2 cabeças apresentava um bom estado de saúde. Assustador, não? Então assista esse vídeo até o final, porque hoje você vai descobrir os experimentos mais macabros realizados pela humanidade. Vladimir Demikhov causou grande alvoroço em sua busca por avanços médicos. Alguns de seus experimentos causaram revoltas, mas aos poucos revelaram ao mundo que o cientista tinha algo maior em mente e que seria muito útil no futuro. Em 11 de abril de 1959, médicos russos transplantaram a cabeça de um filhote para o pescoço de um pastor alemão, e o animal de 2 cabeças apresentava um bom estado de saúde. As fotos do experimento se tornaram públicas tempos depois. As imagens, descritas então como repulsivas, documentavam um novo experimento do cientista soviético, que liderava o conhecimento de transplante de órgãos no país. Quando a notícia da operação chegou aos Estados Unidos, em 1959, Vladimir Demikhov, então com 43 anos, já realizava transplantes em cães havia meia década. Nenhum dos cães anteriormente operado viveu por mais de 6 dias, mas Pirat, pirata em português, o pastor alemão operado no último dia 11 de abril, foi uma exceção. Ele viveu por 3 semanas e reagia a estímulos ao seu redor. O cientista pioneiro morreu em um pequeno apartamento nos arredores de Moscou em 1998, aos 82 anos de idade. O valor de suas experiências, que eram vistas como suspeita pelas elites médicas soviéticas, foi reconhecido pelo Estado russo no final de sua vida. Demikhov foi premiado com a Ordem de Serviços para a Pátria em 1998, o ano de sua morte. Mas são as vidas salvas por transplante de órgãos seu verdadeiro legado. Infelizmente, vidas de animais foram tiradas para o avanço da ciência e, consequentemente, da medicina. Em 1964, o pesquisador Stanley Milgram fez na Universidade de Yale um teste para provar que qualquer pessoa pode se tornar um assassino obediente. Só é preciso que exista uma autoridade suficientemente persuasiva. Milgram criava todo um cenário, dizendo aos participantes que faria uma experiência para determinar o efeito da punição no aprendizado. Ele chamava voluntários de 2 em 2 e fazia um sorteio para determinar quem seria o aprendiz que deveria responder às perguntas e o professor que deveria castigá-los com choques a cada erro. Só que o sorteio não era um sorteio, e um dos voluntários não era um voluntário. O cientista convidava um ator que sempre era sorteado como aprendiz. Ele ficava em uma sala separada, aguardando as perguntas do professor, que nesse caso era o voluntário de verdade, que não sabia de nada. O objetivo era que esse mal-afortunado participante apertasse um botão para administrar os choques cada vez mais intensos, toda vez que o aluno errava a resposta. Os choques não eram de verdade, mas o ator estava instruído a chorar e gritar de dor da outra sala, a partir do momento em que os choques atingissem com 150 volts. Os voluntários nervosos perguntavam o que deviam fazer, mas os pesquisadores respondiam que o choque não provocaria danos permanentes e que eles precisavam continuar, aumentando cada vez mais a intensidade do castigo. O resultado foi a obediência de 26 dos 40 participantes, que continuaram a aplicar os choques até a potência fatal de 450 volts. Alguns suavam e tremiam, outros riam histericamente, mas ninguém parou. Nenhum dos voluntários, mesmo entre os 14 que se opuseram antes do fim do experimento, desistiu antes dos 300 volts.
Pensemos, se a Guerra Fria trouxe a disputa científica para as duas potências da época, Estados Unidos e União Soviética, dificilmente os cientistas americanos ficariam de braços cruzados, enquanto os soviéticos apreciavam por aí com cachorros de duas cabeças. Em 1970, o médico cirurgião Robert White realizou o primeiro transplante de cabeça de macaco do mundo. O macaco só sobreviveu por 1 dia e meio, mas o médico defendia esse tipo de transplante para humanos que sofriam de paralisia. Esse experimento alcançou novos horizontes em 2016, quando o cientista Sérgio Canavero estava determinado a realizar o primeiro transplante de cabeça em humanos, e neste mês afirmou que o procedimento foi feito em um macaco com sucesso. Em entrevista a New Scientist, ele revelou que fez experimentos em primatas e em cadáveres humanos. O experimento foi realizado com um macaco na Erbil Medical University, na China, e de acordo com Canavero, o animal sobreviveu ao procedimento sem qualquer lesão neurológica, mas foi sacrificado 20 horas após a cirurgia, por razões éticas. Em 1780, o professor de anatomia Luigi Galvani descobriu que um pouco de eletricidade fazia com que os membros de um sapo morto se contorcessem. Depois disso, outros cientistas europeus decidiram replicar o experimento. Não demorou muito até que resolvessem partir para algo um pouco mais assustador: aplicar choques em cadáveres de seres humanos. Foi quando Giovanni Aldini, neto do professor Galvani, saiu em turnê pela Europa, apresentando um dos espetáculos mais esquisitos que o mundo já tinha assistido. O ápice de suas apresentações aconteceu em 1803, quando ele aplicou os polos de uma bateria de 120 volts ao corpo de um assassino que já havia sido executado. Quando Aldini encostou os fios elétricos na boca e em uma das orelhas do cadáver, os músculos da mandíbula do morto se estremeceram e era como se o ex-assassino estivesse enfrentando uma grande dor. O olho esquerdo chegou a se abrir, como se estivesse encarando seu torturador. E para terminar com chave de ouro, Aldini posicionou os fios na orelha e no reto do homem morto, fazendo com que o cadáver todo se sacudisse, como se estivesse voltando à vida. Então é isso, pessoal. Hoje foi esse tipo de vídeo, foi um vídeo um pouco mais sombrio, falando dessa parte da ciência, que graças a vários experimentos científicos desse, nós temos muita coisa que fazem a nossa tecnologia de hoje em dia. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de avaliar com gostei, de se inscreverem no canal. Até a próxima! So you find your way back home.